Existe uma diferença entre aquilo que o mundo chama de verdade e a verdade que liberta. O mundo busca fatos, dados, provas, mas Deus se revela através de símbolos, visões e experiências interiores. Neville Goddard, nesta palestra de 14 de julho de 1970, nos convida a abandonar a aparência externa das coisas e a entrar no santuário silencioso da consciência, onde a verdade habita. Ele nos lembra que a Bíblia não é um registro histórico, mas um mapa espiritual. O retrato eterno do caminho de Deus despertando no homem. A verdade, portanto, não é descoberta nos livros ou nas tradições, é mais reconhecida dentro de si mesmo. Quando eu sou desperta e declara: eu sou a verdade. Que esta mensagem toque o mais íntimo do seu ser e o lembrete. A verdade que você procura já está vivendo em você. O tema desta noite é: o que é a verdade? A Bíblia é a revelação da verdade eterna, escrita sem levar em conta a história secular. Ela não se preocupa com a história secular. Este é o mundo para o qual você e eu fomos enviados, todos nós, para um propósito divino, pois nos é dito: Ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse. E havia um propósito por trás da escolha. Fomos chamados seus filhos, e o propósito é transformar seus filhos nele. E a história mais incrível já contada é essa história: como nos transformar, seus filhos, nele, e a única maneira de fazer isso é nos enviar para fora. Então, fomos para um mundo estranho, e somos escravizados lá, e este é o mundo. Mas o plano era antes que o mundo existisse, como fazê-lo? Assim, ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse e nos revelou o próprio mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que está estabelecido em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Portanto, Cristo é o plano. O homem interpretou mal o mistério, isto é, o plano, mas o plano está em nós, e esse plano se desenvolverá em nós. Então, conheceremos a verdade a respeito das Escrituras. Agora, nas Escrituras, nos deparamos com esta cena entre o ser externo chamado Pilatos. Pilatos é a mente racional. E aqui, diante dele, está a personificação da verdade eterna, e a verdade fala. Ele diz: para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Pilatos perguntou: o que é a verdade? E houve silêncio. Ele não pôde discutir o assunto, porque a verdade neste nível é uma coisa, e a verdade na nova era é completamente diferente. Então, aqui esta noite estamos perguntando: o que é a verdade? Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida revelada. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro padrão, não há outro caminho. Eu sou o caminho verdadeiro e vivo para Deus, o Pai. E o propósito de tudo isso é transformar o homem, a humanidade, em Deus Pai. Agora, imagine que você e eu estivéssemos presentes antes que o mundo existisse, e não podemos, por um momento, conceber isso, mas confiamos em nosso Pai, e Ele lhe disse isso. Ele vai transformá-lo em si mesmo. Agora, voltemos ao Salmo 82, considerado por todos os estudiosos o mais difícil de todos os salmos. Ele começa com: que Deus tomou o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele realiza o julgamento. E então ele disse aos deuses: eu digo, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, contudo, morrereis como homens e caireis como um só homem, ó príncipes. Coloque-se nesse estado aqui e agora. Estamos presentes. Somos filhos do Altíssimo. Deixaremos a sua presença e cairemos como um só homem. Esse único homem se fragmentará, neste mundo que nos é estranho, e saberemos o que é morrer. E saberemos o que é perder a presença do Pai, e então, a partir de então, nossa busca será encontrar o Pai. Quão longa, quão severa, quão assustadora será a angústia antes de encontrá-lo, era longa para dizer. Mas nós o encontraremos, pois essa era a promessa. E todas essas promessas encontram seu sim, seu cumprimento, em Jesus Cristo. Portanto, a história é que o padrão, chamado Jesus Cristo, está enterrado em nós. E ele não falhará, ele revelará o padrão em nós, e o padrão é a história do homem se tornando Deus. Então, Deus se tornou homem,
para que o homem se torne Deus. Assim, neste mundo lutamos uns contra os outros, sem saber que éramos antes que o mundo existisse, éramos irmãos, irmãos que se amam. Viemos ao mundo com um único propósito, sermos transformados em Deus Pai. Quando lhe perguntaram, o que é a verdade? Ele ficou em silêncio. Você não pode dizer isso até que aconteça dentro de você. Ora, a verdade que é vivenciada é realmente a única verdade, pois a verdade que conheço por experiência, eu a conheço mais verdadeiramente, mais profundamente, do que qualquer coisa neste mundo. Posso ouvir essa verdade sendo declarada, e ela é verdadeira, e eu acredito na afirmação de Andrew. Mas eu não a conhecia, como a conhecerei depois de tê-la vivenciado? Então, eu posso te dizer esta noite, e estou te dizendo a verdade. Tu és o Senhor Jesus Cristo. Isso é verdade. Eu não estou mentindo. Estou falando por experiência própria, mas você não sabe disso até que você mesmo experimente. Então, você sabe agora porque você acredita em mim. Se você acredita em mim, você sabe disso por ouvir dizer. Mas ele disse: Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Não posso ser testemunha da verdade se falo por ouvir dizer. Preciso falar por experiência própria. Quando duas pessoas que diferem como pessoas concordam em testemunho, seu testemunho é vital. Isso mesmo. Mas elas precisam concordar. Agora, temos um testemunho. A soma da tua palavra é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo é chamado de Palavra de Deus. Ele é realmente o padrão, a Bíblia. Está escrito, aqui está a Bíblia. Devo experimentar a Bíblia dentro de mim. Devo ser colocado no papel central como Jesus Cristo. Quando sei que essa história é verdadeira, com base na minha própria experiência, então testemunho a verdade da Palavra de Deus. Ele disse: Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E a humanidade, isto é, o mundo secular, é personificada como Pilatos, e Pilatos lhe pergunta: O que é a verdade? Bem, a verdade da qual eu testemunho não pode ser de outra forma. É a verdade revelada, e a verdade revelada não pode ser logicamente provada. Como posso provar a alguém que nasci de uma forma que o homem normalmente não nasce? Como posso provar a alguém que nasci do meu crânio, e, no entanto, o corpo que agora está diante de vocês nasceu do ventre da minha mãe, e aquele que agora está falando com vocês não é aquele que nasceu do ventre da minha mãe? Algo mais aconteceu comigo em 1959, nesta cidade, há 11 anos, nesta próxima segunda-feira, onde nasci do meu próprio crânio, nasci de cima, assim como o corpo que agora uso nasceu, há 65 anos, de baixo, do ventre da minha mãe. Como posso levar alguém para a sala onde isso aconteceu e mostrar-lhe o evento? Não posso fazer isso. Ou você aceita pela fé, ou rejeita. Depende inteiramente de você. Mas, a menos que aconteça com você, você não pode retornar àquela nova era onde você é o próprio Deus. E o propósito da vida é transformar seus filhos. Eu digo, vós sois filhos de Deus, todos vós, não poucos de vocês, todos vocês, filhos do Altíssimo, contudo, morrereis como homens, e caireis como um só homem, ó príncipes. Salmo 82. Mas quando você retornar, você será Deus Pai, então, eu te envio, ele disse, para buscar a verdade, e quando você retornar, você descobrirá seu eu. Você descobrirá que você é a verdade, e você pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida revelada. Ninguém vem ao Pai exceto por mim, eu sou o único padrão pelo qual o homem pode retornar como Deus Pai. Somos informados, tua verdade, a soma de tua palavra é a verdade. Toda a vasta história como contada nas Escrituras, resumida, é a verdade, e a verdade afirma que é cumprida no homem padrão chamado Jesus Cristo. E Jesus Cristo em você é sua esperança de glória. Portanto, Cristo no homem é o homem modelo, e esse modelo será vivificado, ele romperá um dia, e tudo o que é dito sobre Jesus Cristo no Evangelho, você experimentará. Mas quando você o experimentar,
você não será um espectador vivendo como um homem nascendo dessa maneira estranha e sobrenatural. Você é o homem. Você nasceu dessa maneira. E tudo o que é dito sobre ele, você experimentará na primeira pessoa, no singular, no presente do indicativo, e você é o Senhor Jesus Cristo. Então você poderá dizer, eu e o Pai somos um. João 10, 30. Quem me vê, vê o Pai, porque eu sou o Pai. E, então, você permanecerá neste mundo para contar sua história e encorajar seus irmãos que ainda estão esperando o cumprimento da promessa. Portanto, a história da verdade, conforme revelada nas Escrituras, conto-lhe por experiência própria, dou testemunho da sua veracidade. E um homem simples, como você é, e falo agora de um homem genérico, homem e mulher, nós somos esse homem. Sou tão simples, tão fraco e tão limitado neste sentido físico quanto qualquer homem que já andou sobre a face da terra, completamente excluído, e, no entanto, depois que isso aconteceu, agora estou confortado. Sei o que esperar. Quando esta vestimenta for retirada pela última vez, então instantaneamente entro na era que meu pai me prometeu antes que o mundo existisse, automaticamente. Não sou restaurado à vida. Entro na nova era, como Deus Pai. E todos neste mundo entrarão nessa nova era como Deus Pai. E nós, os irmãos, retornamos, tendo descoberto a verdade que nos foi dita antes que o mundo existisse, retornamos como Deus Pai. Assim, em toda a Escritura, encontramos a ênfase na verdade. A soma da tua palavra é a verdade, no Salmo 119. Então, ele faz esta declaração, onde está ele? Ele se escondeu dentro deles. Sim, ele está escondido dentro de você. A questão é ele em você que se revela. Posso lhe dizer, você é ele. Foi-me mostrado tão perfeitamente uma noite. Eu me vi em um campo de flores infinitas, como lindos e enormes girassóis. Pegue uma margarida e multiplique-a por esse tamanho, indicando-e aqui estava um campo infinito de flores lindas e perfeitas, mas a flor era o rosto humano, apenas o rosto humano. Quando uma se curvava, todas se curvavam. Se uma sorria, todas sorriam. Eu estava no meio delas, e eu não era tão perfeito quanto elas pareciam ser. Elas eram perfeitas, mas eu experimentava mais liberdade do que todas elas juntas. Eram flores humanas perfeitas, cada uma delas enraizada. Não tinham movimento, exceto que podiam balançar, balançando ao vento conforme o Espírito as movia, elas se moviam. Tudo o que o Espírito ordenava, elas faziam, mas estavam simplesmente estacionárias na terra. E aqui, eu podia me mover entre elas. Fraco como eu era como homem, limitado como eu era como homem, eu experimentava e desfrutava de mais liberdade do que todos eles juntos. E então eu percebi o que isso significava, ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse. Eles não tinham liberdade. Eram perfeitos aos seus olhos, como flores humanas, mas nenhuma liberdade, e ele nos libertará, tão livres quanto ele é. E assim, fomos simplesmente escolhidos nele, e um homem caiu, carregando consigo tudo o que ele escolheu, e você e eu somos aqueles que ele escolheu dentro de si. E então, fomos libertados em um mundo de horror. Este é o mundo do horror, uma batalha constante, constante. Você acha que vai trazer paz à terra? Ele disse. Eu não vim trazer paz, vim trazer espada, para fazer o homem se opor ao seu pai, a filha se opor à sua mãe, e a nora se opor à sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Não há paz na terra, independentemente do que o mundo diga. Paramos a batalha das metralhadoras e bombas atômicas e encontramos uma batalha ainda mais feroz, e essa batalha é a batalha econômica. Você pode pegar um país inteiro e arruiná-lo economicamente. Uma família inteira pode ser dizimada economicamente e cair em desgraça, e ainda assim morrer de fome. Melhor se você os eliminasse e eles não estivessem ali diante dos seus olhos, do que vê-los morrer de fome. Então, as pessoas estão parando a guerra de alguma forma mecânica, e ainda assim a guerra continua economicamente. Portanto, não há paz na terra. Este não é um mundo de paz. Esta é uma escuridão educada para nos elevar a Deus Pai. A batalha continua,
e continua até que o homem individualmente não é travada coletivamente. E você não pode estar perdido, ou Deus estaria perdido. Nenhum de vocês pode se perder, mas não podem ser chamados de volta até que a obra esteja concluída em vocês. E quando essa obra estiver concluída em vocês, vocês serão o Senhor Jesus Cristo, que é Deus Pai. Vocês são únicos, não há ninguém no mundo que possa substituí-los, ninguém. Então ele disse: E eu vou para aquele que me enviou, e vocês sabem para onde eu vou. Eles disseram: Não sabemos para onde vocês vão. Ele disse: Eu estive com vocês, e vocês não sabem para onde eu vou. Filipe disse: Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Há tanto tempo que estou convosco, Filipe, e ainda não me conheces? Quem me vê a mim vê o Pai. Como, pois, podes dizer: E mostra-nos o Pai? Não conheces o Pai? Eu lhe digo, olhando para você, mesmo que seja uma máscara, atrás de você está o Pai, e, posso lhe dizer, ele se parece com você, só que elevado ao enésimo grau. Bem, o Pai é feito de humanidade e traz o seu rosto elevado ao enésimo grau de majestade, de beleza. É o Pai. O rosto que você agora exibe, mesmo que esteja desfigurado, não é nada, é uma sombra. No entanto, o rosto que é perfeito, como você pensa que é perfeito, não pode ser comparado ao rosto que se esconde atrás da máscara que você agora usa. Esse é o Deus que é Deus Pai. No ano passado, quando vim para cá, falei sobre a visão de alguém que partiu deste mundo há 2 anos, enquanto eu estava nesta cidade. Então, quando voltei, contei a história, e uma senhora se opôs. Ela veio com uma multidão de cerca de 5 ou 6 pessoas que nunca retornaram, porque contei a visão. Eu disse: Eu já lhe disse que despertei do sonho da vida e sei que sou ele. Eles são fracos, contidos e limitados como o homem, todos os homens do mundo. Então contei a visão do meu amigo que partiu deste mundo alguns meses depois. Ela disse: Eu vi Neville. Eu estava sentada em uma área enorme, enorme, com pilares de mármore, completamente sozinha, e de repente uma carruagem se aproximou, autopropulsada, a porta se abriu e você saiu. E aqui você usava uma capa azul. Quando você saiu, eu sabia que estava olhando para Deus, mas Deus vestido de poder. Você entrou naquele lugar. Você não me reconheceu, isto é, você não me conhecia, e simplesmente proclamou o que quer que estivesse proclamando. Era puro poder. E eu fiquei ali sentado sozinho, dizendo: Ora, Neville é Deus. Neville é Deus. Eu repetia para mim mesmo: Aqui está o poder de Deus, vestido como você, e ele está proclamando poder, puro poder. E então você interrompeu, virou-se e saiu da sala, e então aquele carro autopropulsado apareceu, uma carruagem. Como se tivesse combinado, a porta se abriu, e você entrou e desapareceu no espaço. Mas eu sei que vi Deus revestido de poder, e ele tinha o rosto do meu amigo Neville. Logo depois disso, ela partiu deste mundo. Digo-lhes, aqueles de vocês que tiveram essa experiência, me verão, se não todos vocês. Vocês me verão vestida com as diferentes vestes que Deus veste. Se algum dia tiverem o privilégio de me ver vestida com a sua verdadeira vestimenta, que é o amor, isso será incomensurável, uma alegria. Mas você me verá vestido com a vestimenta do poder, com a vestimenta da sabedoria, com todos os atributos de Deus, mas quando me vir vestido como amor, verá, não um atributo de Deus, verá o próprio Deus. E quando vir isso, então você será chamado para ser abraçado por Deus, para ser incorporado ao seu corpo como Deus, e então enviado para contar esta história. É quando você o vê como amor, amor infinito, e ainda assim é homem. Contei a história apenas sobre o poder. Bem, isso os atingiu de uma maneira estranha, porque eles adoram a Deus como o mundo faz, de fora. Possivelmente, eles foram para casa e oraram pela minha alma, orando a algum Deus desconhecido lá fora, na esperança de salvar Neville daquela arrogância. Leiam a Bíblia com atenção. Este homem é louco. Ele tem um demônio. Ele afirma ser Deus. Ele disse: Eu sou o Filho de Deus,
e eu, o Filho, sou um comigo mesmo, o Pai, que é Deus, mas eu conheço meu Pai, e vós não conheceis o vosso Deus. E pegaram pedras para me apedrejar. E então ele citou o Salmo 82 que citei esta noite. Não está escrito na vossa lei que eu digo, e vós sois deuses? Se no livro está escrito, e vós sois deuses, por que me apedrejais? Porque eu afirmo apenas o que o vosso livro afirma que eu sou. E eles não tinham nada a dizer. Eles não tinham tido a experiência. Então, eu digo, a verdade que o homem experimenta, ele a conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou do que ele poderia conhecer essa mesma verdade de qualquer outra maneira. Você pode repetir a verdade, e ela é verdade. Você pode sair hoje à noite e dizer: eu sou Cristo, e isso é verdade, mas até que você a experimente, você não a conhece de fato, para ser uma testemunha. Então, ele disse, e eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e a verdade é que eu sou Deus. É isso que ele está dizendo a vocês, que ele experimentou isso, e aqueles que não experimentaram isso, que ainda adoram um Deus externo, não podem acreditar nele, então eles atiram as pedras do fato literal nele. Digo-te esta noite, e tu és Deus. És, como o rosto que vi, perfeitamente belo, imaculado, nada em ti poderia ser manchado, és perfeito. Mas és estacionário, e todos se movem em uníssono. Se um sorri, todos sorriem, se um balança, todos balançam, nenhuma liberdade. E ele vai conceder-lhes a liberdade que ele desfruta e enviá-los ao mundo como seus filhos. E então vocês passarão pelo inferno, e as Escrituras nos dizem: eu os experimentei nas fornalhas da aflição. Por amor de mim mesmo eu fiz isso, por amor de mim mesmo, pois como seria proclamado o meu nome? A minha glória não a darei a outrem. Ele não pode dá-lo a outro. Ele tem que tomar o outro e fazer o outro ele mesmo para dar sua glória ao outro aparente. Assim, Deus vive entregando-se ao que ele quer ser diferente de si mesmo, e então esse eu se torna Deus, que se entregou a ele. Então, hoje, ele tem que nos fazer passar pelas fornalhas da aflição, e nós passamos pelo inferno neste mundo, não necessariamente com dor física, embora todos soframos. Se você viver o suficiente, sofrerá. Que ninguém lhe diga que não sofrerá. Você pode ser tão forte quanto a natureza, mas, como disse Shakespeare, chegará o dia, sem dentes, sem olhos, sem tudo. Se você viver o suficiente, finalmente comerá mingau. Se viver o suficiente, descobrirá que não conseguirá óculos fortes o suficiente para ver objetos no espaço, se quiser viver o suficiente. Pois os corpos se desgastam, mas há algo em você que é imortal, e esse algo é o Filho de Deus. Agora, todo aquele que nasce de mulher é filho de Deus? Sim. O capítulo 32 do livro de Deuteronômio confirma isso. Estabeleci limites para os povos da terra, conforme o número dos filhos de Deus. Leia no capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Falamos de uma explosão populacional. Nenhuma criança neste mundo pode nascer sem ser uma vestimenta que um filho de Deus veste, seja ela branca, amarela, preta, rosa ou de qualquer outra cor do mundo, seja ela desta nação, daquela nação ou de qualquer outra nação. Estabeleci limites para os povos conforme o número dos filhos de Deus. Somos contados, não apenas um grupo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você é único, você é a escolha dele, e está sepultado nestes corpos que agora consideramos vestimentas físicas. E todos eventualmente sairão dessas vestimentas vestindo as vestes de Deus, como Deus Pai, pois são necessários todos os filhos de Deus para fazer de Deus Pai. Há apenas um ser em expansão. Portanto, ele se expande e se expande por meio da seleção. Agora estamos estacionários, perfeitos, mas sem liberdade, e então, enterrando-se nessa seleção, ele entra neste mundo de morte e passa por todos os horrores do mundo, e então transforma isso em si mesmo. Só existe Deus neste mundo, não há espaço para mais nada além de Deus. Portanto, o princípio foi Deus, e o fim é Deus, e todos os fins conduzem fielmente às origens. Começamos em Deus, e o nosso fim é Deus, só que temos consciência de que somos Deus.
Antes que ele surgisse, não éramos. Adoramos aquilo que poderia nos destruir perfeito, e isso não é bom o suficiente. Deus queria nos transformar em si mesmo como Ele mesmo. Ele disse: Eu os chamarei, um por um, ó filhos de Israel. Eu os incorporarei a mim mesmo, um por um, cada um em sua própria ordem. Que ninguém lhes diga que vocês estão vindo em grupos. Vocês são únicos demais, vocês são maravilhosos demais aos seus olhos para serem chamados em pares, mesmo que sejam duplas. Vocês são chamados, um por um. Quando retornam sem perda de identidade, vocês são Deus Pai, e ainda completamente individualizados como vocês mesmos. Então, quando ela me viu, ela viu Neville, e sabia que ele era seu amigo, e, no entanto, sabia que ele era Deus lá do alto, Deus Todo-Poderoso. Outros me verão como um personagem diferente. Eu o verei nesse mesmo personagem, sem perda de identidade, quando você nascer do alto. Logo após nascer do alto, você assume a vestimenta de Deus, sem perda de identidade, apenas seu rosto agora irradia a perfeição que está ali, que sempre esteve ali. Mas agora você está individualizado, completamente liberto. Portanto, não busque paz neste mundo, não importa o que lhe digam. Você não vai encontrá-la. Esta é uma sala de aula. Esta é uma escola de escuridão educada. Então, eles estão em Nova York agora tentando entender que isso é paz, que aquilo é paz, e gritam, paz, paz, mas só existe o conflito. Li no jornal na semana passada que a cada momento, não todo dia, não toda semana, não todo mês, a cada momento há aproximadamente 1.800 tempestades na Terra. A cada momento. Já estamos aqui há alguns momentos. A cada momento que estamos nesta sala, o que significa um segundo ou uma fração de segundo, há 1.800 tempestades viajando sobre a Terra, causando estragos, causando medo, causando horror àqueles que as consideram. Talvez você tenha medo de trovões. Conheço amigos que morrem de medo quando eles ribombam. Um amigo meu que mora sob um vulcão na ilha de São Vicente veio a Nova York como meu hóspede por cerca de um mês. Bem, em Nova York, com seus prédios altos, de alguma forma estranha, temos tempestades assustadoras com trovões e raios, e um dia elas começaram. E aqui, por volta das 3 da manhã, minha esposa na cama dela e eu na minha, e ela no quarto de hóspedes com minha filha, ela era apenas uma garotinha, mas a garotinha não era proteção suficiente. Às 3 da manhã, eis que surge uma menina pulando pelo espaço para a cama da minha esposa. Uma tempestade, e ela mora sob um vulcão ativo na ilha de São Vicente, mas não suporta trovões nem relâmpagos. Agora, imagine 1.800 dessas tempestades acontecendo a cada instante na Terra. Você quer paz na Terra? Você não vai encontrá-la na Terra. Você a encontrará em si mesmo somente depois de partir deste mundo, tendo nascido do alto. Então, o que é a verdade? Ele disse, e eu sou a verdade. Bem, quem é você? Eu sou o homem padrão. Saí do meu pai e vim ao mundo. Novamente, estou deixando o mundo e retornando ao meu pai. Mas não posso retornar ao pai, como pai, até que aqui, na história secular, eu nasça do alto. E eu nasço do alto, não no fim da história, mas dentro da história, enquanto caminho pela terra. Pois sou escolhido, um por um, enquanto ainda estou no mundo de César. E então nasço aqui mesmo, continuando por alguns anos a contá-la, a encorajar meus irmãos, que ainda estão confusos porque foram ensinados por aqueles que não têm visão. O vasto mundo inteiro, chame-o por qualquer nome em ministros, papas, padres, são homens sem visão, e ensinam a Bíblia como história secular, e ela não é história secular. A Bíblia é uma revelação da verdade eterna, escrita sem levar em conta a história secular. Ela não é história secular. Então, quando tentam dizer que Jesus viveu na Terra como homem, e eles vêm buscando evidências há 2000 anos para sustentar isso, não encontrarão na eternidade nenhuma evidência que sustente Jesus como homem na Terra. Ele está sepultado em você. Esse é Jesus. Ele é o próprio Senhor sepultado no homem. Ele desapareceu depois de contar a história e nos escolher nele, e então um homem caiu.
Esse é o Senhor Jesus Cristo, carregando em si tudo o que ele escolheu, nós, os filhos de Deus, e então nos fragmentamos, todos nós, neste mundo. Então, eles estão tentando encontrar o local de seu sepultamento, e ao longo dos séculos, as religiões organizadas têm dito, e isto veio da cruz, este pedacinho de madeira. Se você pegasse todos esses pedacinhos de madeira que vieram desta cruz e os juntasse, você poderia construir este edifício. Ele está pregado naquela cruz. Se você pegasse todos os pedacinhos de tecido que dizem nas igrejas organizadas que vieram de sua túnica e os juntasse, isso vestiria um regimento. Os mentirosos pegaram todas essas coisas e simplesmente confundiram a mente das pessoas, e entraram para beijar aquele pedacinho de pano. Ele nunca usou nenhum pedaço de pano daquela natureza. Ele nasceu do alto. Ele disse: "Meu reino não se faz com mãos." E eles estão dizendo a vocês que este é um pedaço de madeira no qual ele foi crucificado. A única cruz na qual Jesus Cristo foi crucificado é a forma humana. Seu corpo é a cruz que ele está carregando. É em você que ele está sepultado. Em você, ele ressuscitará. Em você, ele revelará todo o drama de si mesmo como você. Você não será um espectador assistindo a tudo como outro. Você é a figura central. Ele se revela em você, e você é o Senhor Jesus Cristo. Então ele conta, sem esperança. Quantos acreditarão em você, porque conhecem suas limitações? Eles conhecem seu passado, conhecem suas fraquezas, sabem tudo sobre você, e dirão: o quê? Conhecemos este homem. Conhecemos seu pai. Não era seu pai José e sua mãe Maria, e seus irmãos, e eles nomeiam 4 irmãos no livro de Marcos, nomeie-os, ele tinha irmãos. Certa vez, eu disse a uma tia minha, uma fundamentalista rigorosa, eu disse: "Você não sabe que Jesus tinha irmãos?" A resposta dela foi: não, ele era o Filho unigênito de Deus." Eu disse: "Traga-me sua Bíblia." Ela abriu a Bíblia e foi para o 6º capítulo do livro de Marcos e leu em sua Bíblia os nomes dos irmãos. Eles nomeiam 4, e falam de irmãs no plural. Pelo menos foram 7 que ela deu à luz. Ela leu para confirmar o que achou ser mentira quando eu estava lendo. Então, fechou a carta, correu para o quarto, bateu a porta e nunca mais saiu naquele dia. Quando saí daquela casa, fui embora sem me despedir dela. Ela ainda preferiria acreditar que ele era um homenzinho neste mundo de história secular, e não tinha irmãos, e ainda assim você pode recorrer ao livro e ler estas palavras. Vá e diga a meus irmãos que estou subindo para meu Pai e para o Pai deles, para meu Deus e para o Deus deles, porque completei a obra que ele me deu para fazer. Essa foi a obra que ele me deu para fazer, para cumprir a sua palavra, e a sua palavra é a Escritura. E ele é chamado de Palavra de Deus. Portanto, se eu cumprir a palavra de Deus, devo cumprir o que é a lei, pois o seu nome será chamado a Palavra de Deus. Portanto, se eu cumprir o que ele me deu para fazer, vim apenas para cumprir a Escritura. Se eu sou um carpinteiro na terra, tudo bem, e um pedreiro, um médico, um dentista, um banqueiro, um ladrão, um assassino, esse é o meu papel neste mundo, o homem exterior. Mas o homem interior deve cumprir as Escrituras. E, assim, quando eu tiver cumprido completamente as Escrituras, terei cumprido a história do Senhor Jesus Cristo na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. Mas, então, eles conhecem meus pais. Eles dirão: e eu o conheço, ele é Neville, eu conheci o pai dele, o nome do pai dele era Joseph Goddard, e o nome da mãe dele era Wilhelmina Goddard, e ele tem muitos irmãos. E, então, eles nomeiam todos os meus irmãos e minha única irmã. Então, ele não poderia ser estúpido. Aconteceu há 2000 anos, uma vez, e para sempre, e isso é tudo bobagem. Mas estou lhe contando como a história se desenrola. Ela não aconteceu de uma vez por todas, há muito tempo. Leia o capítulo 13 de Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo padrão deve se desenrolar. Você não vai modificá-lo. Então, estamos vivendo no que é conhecido como a era atômica.
Você acha que isso vai mudar? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, quando o padrão se revela, leia nas Escrituras, o mesmo, o padrão idêntico. Ele não pode ser modificado, não pode ser mudado. Ele se revela dentro do indivíduo, e um dia todos saberão que ele é o Senhor Jesus Cristo. Tomemos, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, a verdade neste nível. Um julgamento verdadeiro neste nível deve estar em conformidade com os fatos externos aos quais se relaciona. Se eu disser agora que não é um cachorro lindo, e você olhar, e não houver cachorro algum, minha afirmação é mentira, pois não há cachorro algum para sustentar minha afirmação. Isso é mentira. Mas a Bíblia nos diz que você pode fazer a afirmação como eu acabei de fazer, e mesmo que no momento em que você a faça os sentidos a neguem, você pode presumir que ela está lá, e persistir na suposição de que está, e de uma forma que ninguém sabe, o cachorro chegará lá. Você pode presumir, sou rico e não ter um centavo no banco, na verdade, você não tem uma conta bancária. Você pode presumir, sou rico e sentir como seria se fosse verdade. Ora, essa suposição é uma afirmação falsa se, no momento da suposição, seus sentidos a negam e sua razão a nega. Portanto, isso é falso. A Bíblia ensina que é verdade se você persistir na suposição, que a suposição, embora falsa, se persistir, se consolidará como fato. Isso se baseia na afirmação simples, muito simples, de que a imaginação cria a realidade, que o verdadeiro ser chamado Jesus Cristo é a imaginação humana. E todas as coisas são possíveis para Cristo. Bem, posso imaginar? Sim. Posso acreditar que seja verdade? Bem, tente. Posso me persuadir de que a coisa assumida é verdadeira? Bem, assuma-a, e assuma a sensação do desejo realizado. E minha suposição, embora no momento da suposição seja negada pelos meus sentidos, negada pela minha razão, se eu persistir na minha suposição, ela se consolidará como fato. Isso eu sei por experiência própria, isso eu sei pelas experiências de centenas de pessoas que me escreveram, e funcionou em seus casos. Se você disser não, tudo bem, diga não. Continue com sua infelicidade. E posso te dizer uma coisa, e ninguém se importa. As pessoas acham que se importam? Elas realmente não se importam. Você conhece alguém neste mundo que se alegraria com a própria sorte? E poucas pessoas sequer sabem o significado de empatia. Se outra pessoa lhe dissesse, e eu simpatizo com você, você entenderia? Sabia que nenhuma pessoa em 1000 ou 100.000 entenderia o que ela quis dizer? Elas pensariam que ela está simpatizando. Existem muitas palavras para simpatia. Imagine que algo triste aconteça em um quarteirão de algum bairro. Acabou de chegar a notícia de uma coisa horrível na casa de uma pessoa. A vizinhança inteira corre para se solidarizar e se compadecer. Todos se compadecem. Mas imagine que alguma boa sorte aconteça naquela casa, e todos dirão, por que isso não aconteceu comigo? Eles não dizem, por que isso, o infortúnio, não aconteceu comigo? Por que a boa sorte não aconteceu comigo? Eles não demonstram empatia. Portanto, só existe uma palavra para expressar a emoção da empatia. É alegrar-se com outros que têm boa sorte, com os quais se poderia alegrar, mas há muitas palavras para simpatizar. Bem, esse é o vasto mundo em que vivemos. Portanto, não pense por um momento que, quando você for ao quintal comer minhocas, outros se juntarão a você. Tudo bem, coma as suas minhocas. Elas não se juntarão a você. Então, se você sente agora, não aceitarei isso. Não irei contra o meu Senhor Jesus Cristo. Quero me ajoelhar e orar a Ele todos os dias, e orar a Ele como intercessor entre mim e o seu Pai. Posso lhe dizer que você orará em vão. Em vão. Só existe um caminho, e ele está abrigado dentro de você. E esse ser é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Deus se tornou como você é, para que você seja como Ele é. Agora, vamos entrar no silêncio. Antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo,
comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.